Então, boa tarde, bom dia, boa noite. Esse povo internacional, tem gente de todos os fusos horários vendo agora ou depois. Agradecer a presença de vocês, e explicar o que que é isso aqui, né? A gente, como comentou naquele dia da formação presencial, para quem pôde estar com a gente, pensamos, né, além da integração de equipe, de fazermos depois outras formações específicas para situar vocês não só no projeto, mas também, né, o que que a Ecoamor está fazendo, o que que a gente pensa, o que que é isso. Então, hoje o tema é teoria da mudança, e é uma coisa que a gente, né, na diretoria, assim, eu, Jordana e Bárbara, trabalhamos muito ano passado, foi uma questão bem desafiadora, e a gente chegou em um formato que é a teoria da mudança do projeto, né, do projeto Semeando Futuros, que é esse projeto ativo hoje da Ecoamor. Então, antes de falar da nossa teoria da mudança, trazer para vocês o que que é isso, né? O que que é esse conceito? Por que que a gente está falando de teoria da mudança aqui? Então, a teoria, vocês vão receber esse material, tá? Mas vou repassando por aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e me chamar. Então, essa ferramenta de planejamento, porque ela puxa a gente para a pergunta de qual é o problema que a gente quer resolver e qual que é a nossa solução para isso, né? Então, ok, a gente vai desenvolver um projeto que vai ter começo, meio e fim, e como que a gente define o escopo desse projeto? A partir desse lugar de definição do problema e de qual que é a solução que a gente consegue fazer, né? Porque com amor quer atacar exatamente esse problema, por que que a gente quer resolver exatamente esse problema? Então, é quem determina, né? A teoria da mudança é que determina essa justificativa e são três elementos centrais: o problema, a solução e a estratégia. Então, vocês vão ver, a gente vai passar por isso, ouvir de vocês também o que que é que vocês acham, né? Qual o problema que vocês acham aí que a gente resolve e depois definir, trazer bem definido para vocês aonde a gente chegou nessa clareza, né, de problema que a gente acredita que resolva e qual a nossa estratégia para alcançar a solução desse problema. Então, sem um objetivo claro do que se espera atingir com o uso dos recursos, e a gente também vai falar o que significa essa palavra, né, recursos para nós, é impossível justificar porque uma escolha é melhor que a outra. Então, existem vários caminhos. E o que a gente quer apresentar aqui para vocês hoje é qual caminho a gente definiu e a gente acredita que é o melhor caminho para que o projeto Semeando Futuros realmente cause impacto e possa resolver esse problema que a gente acredita que exista, né? E usando os recursos que a gente tem. Então, para nós, né, fica essa questão, assim, do que são recursos. Às vezes a gente pensa primeiro só em recurso financeiro, né? Mas aqui, para Ecoamor, o principal recurso que a gente utiliza é o recurso humano. Então, por isso a gente está trazendo para vocês, vai falar um pouco desse passo a passo e deixar vocês mais por dentro para que vocês também possam contribuir para essa teoria que a gente foi construindo dentro da diretoria. Bom, gente, eu posso ir já nesse? Essa questão, esse problema, isso é uma questão que persegue, assim, muito com amor, e até a gente ter chegado nessa teoria da mudança. Como nós executamos projetos, nós pensamos em projetos e nós executamos projetos, a gente tem que ter muito claro qual o problema que a gente quer resolver com esse projeto, qual o problema, né? E o problema, ele é um problema real, tem que ser um problema existente, palpável, e para a gente conseguir construir uma solução. Essa pergunta a gente tem se feito há muitos anos, né? E aí, quando a gente formatou o Semeando Futuros, a gente não tinha isso tão claro. Mas aí, quando a gente começou já no Semeando Futuros, a gente falou, não, a gente precisa entender qual que é o problema que a gente resolve. E aí, até uma perguntinha, acho que algumas pessoas já foram questionados da nova equipe ao entrarem de ter essa pergunta lançada, né? Qual situação nós queremos mudar com o Semeando Futuros, com o projeto que a gente executa hoje? E aí eu vou abrir essa pergunta aqui para quem quiser responder do que acha de qual é o problema que o Semeando Futuros resolve. Alguém quer começar? Vou chamar alguém que já é de casa.
E aí depois chamar alguém que é novo, assim, vamos ver. Débora, vamos lá. Complexo, complexo. Bom, eu acho que o problema, assim, que o Semeando Futuros, bom, na minha cabeça, assim, o Semeando Futuros, ele traz mais conhecimento sobre a educação socioambiental para as pessoas, para as crianças, para os adolescentes, para as pessoas que estão ali em processo de educação. Aí, agora, o problema, eu acho que é mais uma questão de informação mesmo, assim, não sei dizer exatamente, sabe, o ponto exato, mas é uma questão de educação, de educar mais, de passar mais informações. Uhum. Acho que é aí, por aí. Posso falar? Complexo. Tá me ouvindo? Sim. Eu acho que eu respondi na pergunta lá no questionário, parecido isso com o que a Débora falou, que foi sobre trazer essa consciência para as pessoas. O problema eu acho que é a falta de consciência socioambiental. Aí eu acho que esse é o problema, assim, de trazer essa consciência e de trazer essa responsabilidade também para as pessoas, sabe? Para elas tomarem a responsabilidade e agirem para mudar as situações que elas veem. Então, acho que é por isso. Isso. Alguém mais? Para esse lugar das pessoas, né, que estão ali, educadoras, que são os multiplicadores. Então, o foco tem mudado um pouquinho, porque antes a gente atuava com a comunidade, era mais amplo e tudo. Então, esse direcionamento significa a estruturação de uma matriz que se multiplica, né? Então, acho que vem resolver, primeiro trazer para relembrar, né, reconectar as pessoas educadoras para esse lugar. Então, problema que a gente resolve é expansão de consciência. É trazer esse processo de conhecimento mesmo de educação para pessoas funcionárias e educadoras. Uhum. Muito bom. Alguém mais quer complementar? A Érica colocou, seria trazer a conscientização e educação sobre responsabilidade socioambiental. Alguém acha? A Jordana passa aqui já. Vamos lá, então. Vamos para esse... A Nina levantou a mãozinha ali. Pode falar, Nina. Você pode escrever também, caso queira. A gente espera um pouquinho. Tá bom, vamos seguir. Pode passar o slide. Bom, gente, esse é o problema que a gente chegou ano passado, num ano de muito planejamento. Que a gente sabia a solução que a gente queria com o projeto, mas a gente não sabia qual que é o problema exato. Então, qual a situação nós queremos mudar com o Semeando Futuros? A educação socioambiental, compreendida e aplicada a partir de ações pontuais que não proporcionam o desenvolvimento de metodologias de ensino-aprendizagem integradas com a natureza nas escolas em Goiás. Essa é a resposta, mas dando explicações aqui, né? De por que esse é o problema. O Semeando Futuros, ele parte de um projeto pensado em ações de formação continuadas. A gente até falou disso na integração. Nós vemos hoje muitas ações pontuais, nós já trabalhamos realizando ações pontuais de implantação de hortas urbanas, mas o projeto ele foi estruturado até nesse tempo, né, de 2 anos, porque ele é pensado na importância da formação continuada, de que isso não se perca na comunidade escolar, né, nas comunidades escolares que nós trabalhamos, que são dentro das escolas do estado de Goiás. Então,
nós percebemos que essa educação socioambiental, porque várias escolas têm vários projetos, vocês vão participar das visitas, vão entrar em contato, né, mais para frente com essas pessoas educadoras. Essas escolas têm diversos projetos de cinema, de passeios, de leituras, muitas já têm hortas em atividade, mas ela ainda é compreendida e aplicada dentro das escolas por meio de ações pontuais que não proporcionam desenvolvimento de metodologias de ensino-aprendizagem integradas com a natureza, ou seja, de enxergar esses espaços como espaços de extensão de sala de aulas, com metodologias integradas, de entender de uma forma pedagógica como isso pode ser executado dentro dessas escolas. Então, esse é o nosso problema, né? Essa falta de projetos continuados de educação socioambiental dentro dessas escolas. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Só complementar aqui o que a Nina trouxe, né? Ela trouxe 2 elementos bem importantes, assim, da experiência através do elemento horta. Então, acho que é sempre importante a gente retomar esse assunto, principalmente com as pessoas novas, que às vezes tinham uma ideia, né? Ecoamor faz horta. E de que já tem uns anos que a gente não fala mais disso, né? Ecoamor não é essa a missão da Ecoamor, não é fazer hortas pela cidade, mas é realmente utilizar a ideia da horta e da agroecologia, e aí também já estendendo para práticas sustentáveis, né? Então, entender que quando a gente fala de horta, a gente também fala de compostagem, a gente fala de semente, a gente fala de aproveitamento integral dos alimentos, né? A gente traz outros itens que estão aí nesse grande assunto de práticas sustentáveis. Então, a horta continua sendo um elemento, mas ela é um meio, ela não é um fim. Então, quando vocês veem todos esses materiais que ainda estão muito focados em horta, é porque ainda está muito no palpável, né? E ainda é muito um lugar de onde a Ecoamor sai. Mas cada vez mais é migrar para esse lugar da educação e de trazer essa expressão, né, da educação socioambiental para o nosso discurso, para que a gente compreenda que sim, a gente está falando, né, de outra coisa que a Nina também, outro tema importante, desse desemparedamento da infância, né, que é tirar essas crianças e os próprios adultos também da sala de aula, incentivar esse uso de espaços verdes. E aí, outro ponto também que ouvindo a Xará, e isso da Nina também me lembrou, que eu acho que é bem importante reforçar com a equipe, é que é o seguinte, se perguntarem para vocês, qual o público-alvo da Ecoamor? Quem a Ecoamor atende? Vocês têm isso claro e tranquilo no coração de dizer? Alguém? Comunidade Eu posso escolar. responder. Eu chutaria pessoas educadoras, mas eu confesso que não é com segurança. Não é confuso e não é por acaso, assim, porque é uma faca de 2 gumes e passa por vários pontos. Vou tentar resumir, assim. Mas só para dar a resposta. Hoje, o nosso público-alvo inicial são os adultos. Então, pensando na formação continuada, a gente primeiro fez uma formação online para adultos, agora a gente vai fazer a fase que é de encontro presencial para adulto e as crianças e adolescentes estão lá no final. Então, crianças e adolescentes também são beneficiários do programa, e são beneficiários diretos, não é porque eles estão lá no final que eles são indiretos, não. São diretos, mas quando perguntarem para vocês, falam, não, realmente, o nosso foco é formar pessoas para que essas pessoas possam ser multiplicadoras. E aí, o ponto de trabalhar com crianças e adolescentes está nisso de realmente reforçar e de, né, trazer mais elementos para que essas pessoas possam continuar multiplicando depois. E também passa pelo elemento captação de recursos. Então, é importante que a gente tenha, sim, crianças e adolescentes como beneficiários diretos, porque isso impacta a nossa captação de recursos. Então, vou voltar para a Xará. Não, eu vou só... A Érica apontou aqui no chat que as ações são são para escola, empresas e comunidades. Sim, da Ecoamor, sim. Mas a gente está aqui falando do nosso projeto Semeando Futuros. Né? A Ecoamor, ela é uma organização, uma instituição, e a gente já trabalhou com outros projetos. Hoje o nosso projeto é o Semeando Futuros, mas é isso, a gente vislumbra novos projetos para os próximos anos,
que aí existem outros beneficiários, outros públicos que a gente atende, mas o Semeando Futuros, os beneficiários são as pessoas educadoras dessas comunidades escolares e também as crianças e adolescentes, né, os estudantes. Mas muito pertinente a essa colocação. Bom, qual que é a mudança que a gente quer gerar ao final do projeto? O que vai mudar ao final desse projeto? Né? Ao final de 2022, nós teremos 31 escolas do estado de Goiás implementando em seus territórios, de forma continuada, projetos de educação socioambiental. Então, a Ecoamor, ela por meio dessa formação de pessoas educadoras, de crianças e adolescentes, ela vai auxiliar, né? Nós somos mais pessoas facilitadoras nesse processo da implementação de projetos de educação socioambiental dentro dessas escolas. Muitas dessas pessoas educadoras já têm algum projeto na ideia, que está em andamento, mas sofreu algum tipo de frustração, não tem o apoio necessário, não sabe por onde começar, não sabe como engajar a comunidade, e a Ecoamor, ela entra nesse lugar. Então, a gente vai perceber que em cada escola as necessidades são muito diferentes, os projetos são diferentes, uns já estão com horta, outros não sabem nem por onde começar, são níveis muito diferentes, assim, de necessidades mesmo que cada comunidade escolar tem. Então, a Ecoamor, ela vem para facilitar e auxiliar na implementação desses projetos de educação socioambiental. Bom, como nós pretendemos chegar lá? Vamos falar de estratégia. Nós temos três estratégias para chegar, né, nessa nossa mudança. A primeira é promover a integração da comunidade escolar. A gente, por meio da nossa experiência executando o projeto, a gente sabe que o principal problema na execução, o principal problema não, o desafio, né, de implementação desses projetos é a falta de engajamento da comunidade escolar. Professores que não estão muito engajados, ou a gestão da escola, ou como envolver os pais dos alunos também nesses projetos. Então, a integração da comunidade escolar é fundamental para a realização desse projeto e o alcance dessa mudança. Segundo, compartilhar metodologias ativas e colaborativas de ensino-aprendizagem integradas com a natureza. Aqui a Bárbara, no nosso evento de integração, ela fala um pouquinho da metodologia da Ecoamor, e aí cada vez mais a gente, em outros momentos de formação, nós vamos falar de quais são exatamente e como são essas metodologias ativas e colaborativas de ensino-aprendizagem. E também, né, a gente passou por isso no evento de integração, a gente fala da natureza como mestra, que é o que guia muito também o nosso trabalho, e é fundamental a gente compartilhar essas metodologias que vão sendo construídas conforme a gente vai compartilhando, porque a gente também está num processo de construção e de grande aprendizagem também com essas comunidades, né? A Ecoamor está sempre numa constante troca, né? A gente tenta estabelecer uma relação horizontal com essas escolas. E isso também a Bárbara falou muito bem disso no nosso evento de integração. O terceiro, incentivar e apoiar a construção de projetos continuados de educação socioambiental. Então, a gente incentiva, apoia, facilita também que esses projetos eles não sejam descontinuados. Então, é por meio da formação, por meio da entrega de kits de ferramentas, de insumos, de sementes, do que a gente pode fazer para que essa comunidade escolar consiga implementar com sucesso esses projetos socioambientais. Bom, o que vamos produzir ao longo do projeto? E aí, o que nós vamos produzir, que são esses entregáveis e essas atividades, estão diretamente alinhadas com esses 3 pontos das nossas estratégias, né, das nossas metas. Jordana, pode
Você quer falar um pouquinho desse? Eu acho importante até quando a gente estava construindo, compartilhar a dificuldade com vocês, né? Porque a gente está apresentando aqui agora, parece que foi muito simples. Não, estamos ali as 3 reunidas, a gente chega milagrosamente nessas respostas aqui. E essa parte de entender os entregáveis e diferenciá-los das metas é bem importante, porque, assim, às vezes olhando, assim, parece que isso aqui pode se confundir com meta também, sabe? Mas acho que a Xará até fala um pouco melhor disso, depois ela pode retomar, mas só para trazer esse ponto de reflexão, para a gente olhar para isso daqui como realmente um resultado, né? De onde a gente quer chegar, mas que isso aqui ainda não está falando do como. Aqui a gente está falando por exemplo, né, essas reflexões propostas no percurso, que aí Fernanda pode trazer bem, né, no percurso online, de construir essas provocações, esses incentivos que vêm também nessa próxima fase, ainda que tenham os encontros presenciais. Então, esses encontros de integração online, presencial, os encontros de formação, as oficinas presenciais com os estudantes, tudo isso é um resultado que a gente espera alcançar lá no final, né? Mas as metas estão um pouco antes disso, de como que a gente vai fazer isso acontecer. Então, só para repassar isso aqui, né, do que são esses entregáveis que a gente pensou. Essas reflexões propostas no percurso, então, só para retomar também o nome, né, quem não teve no semestre passado com a gente, o primeiro, a gente dividiu o projeto em 3 etapas, então, a primeira foi o processo, a etapa germinar, que aconteceu 100% online. Agora a gente tem a plantar, que começa com os encontros de formação continuada, que ainda vão estar mesclados entre encontros presenciais e online. E o multiplicar, que é a fase das oficinas presenciais com os estudantes nas escolas. Então, a gente tem essas reflexões, os encontros, as oficinas, os eventos de partilha de experiência, e por isso que estão 3 aqui, né? Porque a cada semestre a gente tem um novo evento de partilha de experiência, encerramento de cada etapa, e a entrega de kits também, de materiais de formação para as pessoas educadoras, que esses kits, né, vão ser entregues agora. Os que já foram entregues, eu acho que está no próximo slide, aqui. Desses materiais didáticos, né, que foram 2.400 materiais que a gente desenvolveu e já conseguiu entregar. Essas 7 videoaulas e materiais complementares que também foram já compartilhados pelo Moodle, né, a plataforma Moodle continua sendo uma plataforma que a gente vai utilizar esse semestre. E aí nós temos agora, né, esses desafios que também aconteceram no semestre passado, mas agora são novos desafios e propostas de atividades práticas no percurso online de formação com essas pessoas educadoras, agora de atividades práticas nos encontros de formação presencial e desafios também e atividades práticas nas oficinas. Então, é interessante, aqui a gente não colocou, agora só pensando aqui, para a equipe nova, a gente tem uma lógica da semente, né? A lógica de utilizar a natureza como mestre. Então, a cada ciclo, ainda que seja um ciclo novo, a gente repete essa mesma lógica de né, tirar a dormência da semente, preparar o terreno, plantar a semente, preparar a terra para que seja uma terra boa. Então, sempre tem vários elementos que vocês vão perceber para manter essas pessoas engajadas, né? Então, tem gente que gosta de aula, tem gente que gosta do desafio prático, tem gente que gosta da atividade, tem gente que gosta de material. Então, a gente tentando de todas as maneiras trazer esses elementos para trazer essas pessoas para perto, né? Então, seguindo nisso aí, os encontros de formação, né? Que são presenciais e online também, e as oficinas, repetindo aí de novo, lá para o final do ano, para o segundo semestre. Então, também lá no finalzinho, no segundo semestre, o kit de ferramentas e insumos, porque como a Jordana falou, por mais que a gente não seja mais, né, uma organização que faça hortas, a gente continua incentivando as hortas, e não só por meio de formação teórica, né, mas também de formação prática e de incentivo prático. Então, para o pessoal novo também reforçar uma coisa que a gente fala muito, que é a rede de escolas é com amor, né? Então, não basta simplesmente as pessoas fazerem parte do projeto, acaba o projeto e nunca mais conversam, né? Existe um grupo de WhatsApp e as pessoas se sentem muito à vontade para todo tempo pedirem ajuda, seja com semente, com insumo,
com orientação. Então, a gente continua nesse apoio, né? Mesmo quando o projeto termina. Então, por isso que tem aí também isso como um entregável, né? Facilitar esse acesso a insumos e formações complementares de instituições parceiras. E isso aí também dos encontros presenciais de formação, acho que está um pouco repetido, mas... Porque repetem alguns desses entregáveis, porque eles estão diretamente alinhados às metas, né, que a gente estabeleceu. Então, mais do que vocês precisarem saber quantos encontros, os números, a gente coloca isso aqui mais para que fique visível como todas as ações que a gente faz, elas estão alinhadas diretamente a alguma das metas do que a gente quer alcançar. Então, isso que é o importante para que vocês consigam visualizar e saberem, né? Por que tem informação online? Por que a gente faz desafio? Por que a gente entrega material didático? Como a gente atua em diferentes frentes? Tudo isso se conecta diretamente às nossas metas. É por isso que a gente faz tudo que a gente faz, é por isso que a gente pensou em todo esse tempo de projeto, é por isso que a gente, em março, vai começar as visitas, e aí depois vai fazer encontro de formação. Tudo tem um motivo e um porquê para a gente conseguir lá na frente ter executado, né, o projeto com sucesso. Xará, passar para você. Bom, as metas. O que a gente vai usar como bússola para acompanhar o projeto? E aí aqui a gente entra já numa parte de indicadores. Bom, primeira meta que a gente estabeleceu, né? Auxiliar na elaboração e aplicação de 31 projetos educativos socioambientais nas escolas. Como que isso vai ser mensurado? Por meio das entrevistas com as pessoas educadoras. No ano passado, nós fizemos entrevistas de empatia com as pessoas educadoras de todas as escolas. Por meio de registros audiovisuais e textuais compartilhados pelas pessoas educadoras durante projetos Semeando Futuros. Bom, essa primeira meta, como que a gente vai saber que a gente está conseguindo auxiliar nessa elaboração? A gente sempre pede, né, os relatos de experiência para essas pessoas que estão participando, para mandarem fotos, né? Esses registros são muito importantes para depois a gente prestar conta para né, a comunidade, para os nossos parceiros e mantenedores. Por isso que também a gente tem agora, né, os voluntários de audiovisual e fotografia, porque nós vamos ter ações que precisam muito ser registradas, e isso é uma forma de atingirmos essa meta por meio dessa forma de indicadores, né? Desses indicadores. Bom, a segunda meta, capacitar 630 pessoas educadoras e 1.920 estudantes no método É com Amor para práticas sustentáveis e hortas agroecológicas. Como que isso vai ser mensurado? Por meio das listas de presença nos encontros de formação e as oficinas, formulários de avaliação que a gente manda, postagem de desafios e atividades. Aqui entra o Moodle que a gente vai utilizar e depois a gente vai falar melhor sobre ele para vocês. A gente estimula as pessoas a postarem o que eles estão fazendo na escola, os desafios, como que isso está reverberando tanto neles quanto na comunidade escolar que eles fazem parte, relatos de experiência que eles enviam, os registros audiovisuais e textuais compartilhados pelas pessoas educadoras. Faltou a foto, né, Jordana? Sabe o que aconteceu? Uai, engraçado, no meu, eu acho que é porque eu não atualizei. Deixa eu ver um negócio aqui. Pera, deixa eu interromper. São essas duas metas que estão diretamente, né, atreladas ao projeto, e elas que vão nos guiar para que a gente consiga realizar a mudança que a gente pretende na comunidade escolar ao final. A gente achou muito importante trazer essa teoria da mudança nessa primeira formação de equipe, para que vocês consigam ver um macro, né? Ter uma ideia geral do projeto antes da gente entrar em cada pormenor da fase plantar e depois da fase multiplicar e dos próximos passos.
enquanto a Jordana está procurando aí a imagem, era uma imagem da equipe, cadê? E que aí é a parte que a gente fala de recursos, né? Que a gente retoma. Quais são os recursos que a gente tem disponível para executar o projeto? Bom, nós temos os mantenedores, que a gente já mencionou, o Ministério Público do Estado de Goiás, a Dona Raiz, a Lívia Aloy, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, com esses recursos financeiros que são importantíssimos para a realização do projeto. Né? Outros recursos materiais que a gente precisa enfim, de papel, de impressão, de material didático, tudo que só é viável por causa desses recursos financeiros. Mas o recurso mais importante que a gente tem, principalmente nesse ano, com retorno ao presencial, são as pessoas, né? Os recursos humanos. É a nossa equipe. Então, a gente está muito feliz em poder ter uma equipe desse tamanho nesse ano, em voltar a executar o projeto de forma presencial. E vocês é o que nós temos de mais importante nesse momento. E é por isso que a gente precisa ter essas formações e ter pessoas que estão realmente dentro do projeto. A gente tem esse escopo do projeto, mas ele está sempre sendo construído e a gente pensando em como a gente pode aprimorar. Por isso é fundamental que vocês participem ativamente desse processo de construção, e a gente quer muito também escutar vocês, né? Como vocês, quem chegou agora, quem é de casa já há mais tempo, qual a percepção, né? Após essa teoria da mudança apresentada aqui por mim e pela Jordana hoje. Antes só de abrir para o pessoal falar, né? Quem quiser falar, só reforçar a questão do LinkedIn, né? Quem por acaso tem perfil no LinkedIn, é bem importante que vocês coloquem, né, essa relação com o Equamor, seja contratado, seja voluntariado. A gente já tem relatos de várias pessoas, né, que tiveram um diferencial em processo seletivo por ter participado como voluntário, ou ainda também, né, quem está como contratado. Então, só para reforçar isso com vocês e trazer mais seriedade para o nosso trabalho, né? Porque a gente segue educando as pessoas sobre o trabalho das organizações da sociedade civil. Então, às vezes tirar o estigma, né? Que quem trabalha em ONG não tem que receber, que quem trabalha em ONG tem que trabalhar de graça, e sendo que não, né? A gente sabe que é muito trabalho, é muito esforço, são muitas pessoas envolvidas, e a gente merece ser remunerado aí como qualquer outro trabalho que a gente execute, né? Então, só reforçar um pouquinho dessa parte meio burocrática aí com vocês. E avisar também que é muito importante a participação de vocês nas formações, né? Agora todo mundo que representa Equamor. Somos uma equipe grande, a gente já chegou a ser 60 voluntários, então a gente precisa formar todo mundo e saber falar, né? Vocês vão, daqui a pouco, estarem dentro dessas escolas, as pessoas perguntando o que a Equamor faz, como que vocês fazem, como que vocês conseguem fazer tudo isso. E, a gente precisa, né, todo mundo aqui precisa saber responder pela Equamor, então a gente está aqui para auxiliar nesse processo e para a gente se formar juntos para esse momento que está vindo muito em breve. Alguém quer colocar algum comentário? Dizer, né, sobre essa importância da qualificação do discurso, porque realmente todo mundo pergunta, e aí até a gente que já está, né, saber a diferença entre o que é a Equamor, o Instituto inteiro, então todos os entregáveis do Instituto que tem a base, né, o foco nas crianças, na formação, tanto das competências socioambientais, também no auxílio das socioemocionais, que a gente falou um pouquinho, sabe? Que é essa relação com o outro, essa forma de interagir dentro da sociedade também, né? E daí saber que o foco do projeto agora está para as pessoas educadoras e para as pessoas funcionárias também, né? Então, até a gente que fica ali o tempo inteiro, às vezes, escrevendo, é importante a gente se atentar aos termos que são utilizados, né? Eu falo porque eu mesma estou aí junto com as meninas, então para elas já está mais natural, então tem alguns momentos que a gente tem que entender como a gente coloca o nosso texto, nosso discurso, para poder ser inclusivo também, sabe? Então, eu gostei bastante, meninas.
desse momento aqui para a gente estar, né, conectando todo mundo, alinhando todo mundo, colocando todo mundo na mesma página e na mesma folha, né, que a gente, na mesma folhinha, para que a gente consiga realmente ir criando essa dimensão aí de sinergia de trabalho mesmo, né? Muito bom, Flávia. Eu vou falar um pouco, porque eu acho que pode ser importante também para quem está entrando agora, né? Porque com amor eu não sou uma pessoa velha de casa, né? Sou uma pessoa que entrou ano passado. E eu acho que esses momentos de formação foram bem diferenciais, assim, para entender melhor todo o processo, que eu acho que ainda mais essa dinâmica do remoto, às vezes, a gente fica meio confuso, não sabe para quem pergunta, o que pergunta, e fica tudo meio bagunçado até a gente pegar o ritmo. Eu acho que faz muita diferença entender um pouco desses processos, saber já para conseguir se situar melhor, entender toda essa lógica. Então, foi bem importante quando eu entrei, segue sendo importante, né? Porque igual falou, essas metas vão se atualizando, vão mudando ao longo do tempo. E acho que para todo mundo também dá uma ajudada, assim. A Fernanda teve muito próxima ano passado de um projeto no projeto de aceleração que a gente participou do Banco Hebraico Social, e a gente inclusive viu a teoria da mudança. Ano passado a gente também teve a consultoria de uma ex-voluntária da Ecoamor, a Olivia, não sei se a Jordana comentou no início, mas que ela também trouxe a teoria da mudança, ela fez um mestrado na Suécia, e aí a gente vai... a teoria da mudança ela é muito utilizada para pensar projetos de impacto social, negócios de impacto social também, é uma forma de pensar projetos, de ter isso muito claro, para a gente ter certeza que a gente está utilizando os recursos que a gente tem da melhor maneira e causando a mudança, né, lá na ponta da melhor maneira, que essas pessoas beneficiárias estão realmente tendo um impacto desse projeto e está sendo, né, isso está sendo realizado, isso é muito importante. Então, é algo que a gente tem que estar sempre atualizando e se questionando, né? Por que a gente está fazendo isso? Onde a gente vai chegar com isso? Por que a gente está utilizando o recurso dessa forma? Então, a gente achou muito interessante trazer para a primeira vez que a gente constrói uma teoria da mudança, e muito importante compartilhar, né? Socializar isso aqui com todos vocês. E dizer que a gente ainda segue em construção da teoria da mudança da organização, né? Porque, como eu trouxe, assim, aquela coisa da confusão, mas Ecoamor não faz oficina para empresa também? Não faz clube de leitura? Não faz? Faz um monte de coisa. Então, a gente decidiu primeiro, né, pegar o carro-chefe, que é o projeto Semeando Futuros, para definir essa teoria da mudança, poder apresentar isso para vocês, para nas reuniões de planejamento estratégico, a gente continuar construindo, né, sobre a instituição e trazer isso para vocês também. E aí, assim, eu vou mandar lá no grupo agora, e às vezes é muita coisa, né? Informação de falar, nossa, primeira vez que eu estou tendo contato com isso, e já esperar que vocês tenham feedback para dar, pode ser que vocês já tenham algum feedback para dar, ou algum questionamento. E é até bom, assim, trazer, né? A Xará, por exemplo, era uma voluntária super questionadora, rebelde, de tão rebelde passou a ser diretora, para falar assim, não, vem cá então, né? Você tem muita solução, muita energia, vem cá pra gente, né? A Flávia também foi outra arrebatada, né, do projeto lá da TEG, que a gente fez como empresa, oficina da empresa, então é importante também que vocês saibam que existe essa abertura, né, que a gente espera que vocês se interessem, leiam e questionem, não tem nada escrito em pedra. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas da Ecoamor, que a gente está sempre em processo de construção, reconstrução, tanto que tem gente que brinca, né, que parece mais uma startup, tá o tempo inteiro, deu, não deu, então vamos por outro caminho, mas não para, sabe? Então, só reforçar mesmo que essa construção é coletiva e vocês fazem parte disso, então, se não tiver nada agora específico, né, que vocês possam ler depois com calma, tirar dúvida mesmo, às vezes na própria apresentação ficou um pouco confuso, né, aquele tanto de número lá, mas só para, né, retomar que aquele tanto de número tem a ver com cada meta que foi passado, então depois vocês olhem com calma também, entender que às vezes estava repetido porque aconteceu, mas que está relacionado ainda, né, com as metas definidas, então
deixar vocês bem à vontade para contribuir e colaborar também com essa criação nossa aí. Nossa, achei... Tipo, eu fiquei na dúvida assim, de como que vocês se organizavam antes, assim. Porque acho que essa clareza, assim, ajuda, né? A vocês decidirem o que fazer e tal. E eu acho que eu senti essa clareza, assim. Mas como que era antes? Devia ser meio bagunçado, não Nossa, sei. caótico. Antes era o aprendizado pela experiência. Puro. Marcos, mas é engraçado, essa pergunta sua é boa, porque fala muito da história da Ecoamor, né? A gente não nasceu com um foco específico. Ecoamor está nascendo para resolver tal problema. Foi de inquietação, né? Minha, depois de outras pessoas, e até hoje é. E vai se transformando à medida que as pessoas entram, né? Então, de cara, quando a gente começou a fazer ações, que a gente fez a primeira ação no Pedro Ludovico, já começou a ter uma demanda de escola. Foi muito orgânico, assim, a demanda de escolas querendo horta. E aí logo a gente fez uma parceria com o projeto Escola Resíduo Zero, que já tinha selecionado as escolas, já tinha verba e tal, então a gente entrou muito com o trabalho braçal mesmo, de fazer a horta, né? Foi bem loucura, assim, isso 2017. Para daí, a partir de 2018, a gente começar a criar alguns critérios para a gente atender as instituições. E aí, a partir de 2019, é que a gente formatou o projeto mesmo. Foi muito a entrada da Bárbara, e eu estou sempre trazendo nome de pessoas para vocês entenderem como que realmente não tem nada pronto, sabe? Então, quando a Bárbara entrou e ela viu aquele caos, né? E a Bárbara é uma pessoa muito organizada, assim, principalmente com demanda de trabalho mentalmente. Ela falou, não, a gente precisa estruturar isso aqui. E a Rayana, que fazia parte do financeiro, também falava, olha, para a gente conseguir verba, a gente precisa ter um projeto definido, sabe? De começo, meio e fim, com indicadores. E aí a participação no programa da Embaixada Americana também que eu fui, trouxe, né, um pouco disso, de indicadores, dessa perspectiva de definir meta, objetivo. Então, a partir de 2019 foi que a gente teve o primeiro projeto formatado, que está aqui descrito, né, da Horta para Merenda, nesse material que vocês receberam. E aí aqui a gente começou a receber recursos do Ministério Público Estadual, a gente recebeu o recurso do Movimento Bem Maior, que era um edital privado, né? E aí, então foi. Depois, 2020, a gente ainda tinha, né, esse remanescente do Bem Maior, depois mais Ministério Público, e aí vem apoio da Embaixada também para 2021. Então, o que é importante assim, a gente aprendeu que precisava formatar, mas a gente continua sempre aprimorando o projeto, né? Porque daí vem pandemia, bota a gente também num lugar de aprendizado, fala, não dá para ser presencial. E aí, como é que vocês vão fazer? Com amor acaba? Não acaba. Com amor reinventa, inventa, descreve um monte de livro, vai, bota para publicar. Esse aqui era um projeto que era um sonho e que aí, de repente, pandemia acelerou esse processo. E aí, junto com ele, vieram esses dois, né? O Diário de Horta, o Manual de Poções Mágicas, que também era um materialzinho, assim, a gente tinha, sei lá, isso aqui num documento doc, e aí virou um manual belíssimo, sabe? De pessoas, né? A Tuíla, que está aqui com a gente, Xará, me ajuda? A Stephanie, não? Lauane. Lauane. Uhum. Então, várias pessoas que foram deixando, né, sua marca, assim, sei lá, Lauane foi uma dessas, né, meio que foi um cometa que passou, deixou um monte de coisa linda, mas foi rápida também. Então, é isso, Marcos, a gente, como a Jara brincou, a gente vai aprendendo pela experiência mesmo, vai aprendendo fazendo. E assim, até essa questão do problema que a gente resolve no projeto, a gente entende que isso em algum momento pode mudar. A gente existe enquanto uma organização, eu sempre gosto de relembrar isso para mim, assim, também para todo mundo, porque existe uma demanda. Existe uma demanda dessas escolas, existe uma demanda da educação, né? Da educação no geral, não é só da educação pública, mas a gente trabalha com a educação pública, né? Embora a gente também tenha duas escolas, né? Duas escolas privadas, o Coletivo Educar e a escola, o Colégio Nuvem, né? Como convidadas. Existe essa demanda, mas vocês vão ver, assim, aí eu faço aqui o convite, a gente vai ter a começar as visitas no mês que vem, quem puder, né, participar dessas visitas, que seja num dia
é muito importante, porque aí entrar dentro da escola é um outro nível, né? De percepção e conhecimento que é maravilhoso, assim, eu estou super ansiosa para que essas visitas comecem. Mas eu vou dar um exemplo até que eu trago no pitch da Ecoamor, que é assim, a gente veio a pandemia, e a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer? Online? Como que, né, escola fechando, a saúde de todo mundo debilitado, o que a gente vai fazer? E aí uma professora, a professora Anne, de uma escola de Aparecida de Goiânia, ela se mobilizou junto com outros professores e pais, e a horta deles, a horta da escola, continua ativa, produzindo alimento para doar para a comunidade. Então, assim, a gente não pensou, né, que isso pudesse acontecer. Isso não veio da Ecoamor falar, não, gente, vamos, né? Não, isso a professora relatou para a gente e houve essa mobilização e pessoas que estavam ali precisando de alimento receberam alimento, né, o alimento dessa horta. Então, assim, é uma comunidade escolar que se apropriou desse espaço, e esse espaço dessa escola foi realmente a Ecoamor que foi lá e implementou, foi um dia muito bonito de horta na época, só que era a comunidade escolar fazendo o que né, ressignificando aquele espaço, né, para doação de alimento, para produção de alimento, para quem precisava no momento crítico da pandemia. Então, assim, a gente não tem controle, né? É isso a gente vai aprendendo também com esse processo, né? Então, quando a gente fala do aprendizado pela experiência, é porque a gente foi vendo várias realidades diferentes, cada coisinha foi moldando e agregando mais ao nosso projeto para a gente hoje estar executando os Semeando Futuros dessa forma e nesse formato. Então, acho que é muito importante a gente ter a consciência disso. Bom, e é isso, né, pessoal? Muito obrigada a todo mundo que participou, vai ficar gravado. Vocês vão receber esse material também em PDF. Vamos fazer um registro, né? Tirar uma fotinha. Cadê todo mundo que puder abrir a câmera só para a gente tirar um print? Tava com o microfone desligado, mas eu vou tirar mais uma, gente. Foi? Vou tirar mais uma. A Fernandinha botando corações. Gostei. 3, 2, 1. Aí, mando lá no grupo as fotos e o negócio.